Desta vez eu e o Rui fomos até a Ericeira e fizemos um desafio de fotografia analógica, onde basicamente levámos 2 câmaras diferentes e 2 rolos fora do prazo de 15 anos. Ele veio comigo uma Olympus OM10 com Fuji 200 e o Rui levou uma Nikon 5 com Kodak Gold 200. O que é que aconteceu? Basicamente tivemos resultados diferentes, lógico, mas eu fiz um experimento onde puxei inicialmente a câmara para o ISO correspondente, ou seja, 200, e depois aumentei e o Rui fez o rolo todo com ele puxado. Portanto, ao longo do vídeo vocês vão ver fotografias de exemplo onde tirámos no mesmo local, com ISOs diferentes e, portanto, resultados diferentes, mas bastante interessantes. Portanto, como é que se puxou isso? Num rolo normal de 200, o ISO tem que estar a 200, mas como podem ver na anilha de fora, tem os números 1, 2 e mais. Portanto, para um rolo fora do prazo, eu puxo o push para 1, ou seja, o ISO da câmera ficará a 100. Se quisermos dar mais push, o ISO ficará a 50. Como vocês podem ver, o 2 está nos 200. E o branco está nos 50, que é o ISO da câmara correspondente. Nem todas as câmaras têm as anilhas, como é o caso da Nikon, e para fazer o push, neste caso, tem que se reduzir o ISO. Dessa forma, a câmara vai pedir mais luz. Eu gostava de mostrar. As fotografias na Ericeira, o meu rolo ficou bastante mais escuro do que o do Rui. Eu gostei bastante dos 2 resultados, acho que também foi importante para nós começarmos a entender aquilo que é necessário fazer para, nestes rolos, as histórias também não se desvanecerem. Os rolos podem ser conservados de maneiras diferentes e conseguem-se degradar à medida que o tempo avança, dependendo da maneira como nós os conservamos. Neste caso, os rolos que eu utilizei e o Rui utilizou eram rolos que eu tinha parados em casa, da altura que os meus pais também fotografavam, e por isso não estavam propriamente preservados com a temperatura certa, nem muitas outras coisas que eram suposto acontecer para elas não acelerarem o processo de degradação, porque o filme é composto por uma película fotossensível, que é de cristais de prata. Ela acaba por se tornar menos sensível à luz, o que faz com que depois a câmara não consiga detectar o ISO que é suposto ser utilizado, e daí ter que se fazer estes pequenos experimentos onde nós não sabemos o que é que vai acontecer. Especificamente nos rolos a cores, existe uma conservação da degradação de maneira diferente e, portanto, pode haver inclusive alterações das cores como nós as vemos, daí o meu rolo particularmente estar mais castanho, rocheado, porque perde-se a sensibilidade à luz, o que acaba por dar uma sensação de estar tipo nublado, com grão e etc. Das coisas cruciais que acontece também na fotografia analógica, que é fundamental para mim, eu sinto que para muitas pessoas, apesar de se calhar muitas delas não terem essa percepção porque ainda não começaram esta jornada pelo analógico, é que a limitação de fotografias é algo muito importante, sem dúvida, no processo criativo de qualquer pessoa. Apesar de eu também acreditar, porque durante esta jornada fotografei muitos anos só em digital e isso também deu-me margem para criar projetos onde fiz mais parte de direção criativa e criei coisas que vinham mais da minha mente e não propriamente de observar o ordinário, coisas que hoje em dia se calhar eu procuro mais fazer e que me fazem estar mais presente e não tão estressada por uma imagem minha mental ou uma ideia que eu vi e quero recriar. Eu acabo hoje em dia por se calhar estar mais presente naquilo que é os momentos e sem dúvida procurar realmente aquilo que me chama a atenção e não propriamente criar algo que chama a atenção. São coisas que são completamente diferentes, com intuitos bastante semelhantes. A diferença é que depois têm resultados bastante diferentes naquilo que é a mensagem e naquilo que é a própria criação. E, portanto, as fotografias da Ericeira não acabaram o nosso rolo, obviamente, porque isso é uma das coisas que não só eu estou a tentar deixar para trás, no sentido onde eu quero começar a fotografar mais analógico sem medo,
porque realmente eu comecei a fotografar com estes testes de rolos fora do prazo, o que fez com que muitas vezes eu perdesse fotografias que tinham algum significado para mim e ganhei outras que realmente não sabia que tinham significado e que se tornaram bastante significativas, como por exemplo, recentemente recebemos um rolo com dupla exposição de fotografias que nós já nem sabíamos em que rolo é que estava e acabámos por encontrá-lo porque quando revelámos esta última vez alguns rolos, acabámos por perceber que este rolo que nós tínhamos acabado de fotografar já tinha sido fotografado há 2 anos e, portanto, acabámos por criar uma história entre nós e as histórias que estavam criadas há 2 anos e mais recentes, com um peso e um significado bastante particulares, que foram muito importantes para mim e também para eu desmistificar esta ideia que algo se perde, quando na verdade nada se perde, simplesmente tornam-se coisas diferentes, ou pelo menos eu tenho que olhar para elas dessa maneira e por isso venho fazer este apelo onde realmente vocês experimentem também, porque eu acho que é muito importante. Nós continuámos a testar estes rolos, obtivemos resultados incríveis. A Nikon nos levou-nos para universos que nós também não conhecíamos, como a fotografia subaquática, onde realmente as fotografias parece que os nossos rolos não têm 15 anos. E por isso é que é tão importante experimentar e fazer estes testes, porque a pessoa nunca sabe o que é que vai encontrar e a história que vai encontrar muitas vezes pode não ser aquela que ela quis contar, mas as fotografias eu tenho a sensação que com o passar do tempo elas tornam-se aquilo que nós quisermos que elas se tornem, mas acima de tudo elas são o que são. E portanto, apesar de os rolos terem sido conservados no mesmo sítio e eu acreditar vivamente que não tem a ver com a marca dos rolos, porque o meu rolo claramente, mesmo sendo testado depois com o ISO alterado, o meu rolo estava nitidamente mais estragado e portanto as fotografias acabaram por demonstrar essa parte, o que é uma pena. Mas é isso, eu acho que acima de tudo eu aconselho a toda a gente a iniciar esta jornada, nem que seja com uma câmera descartável, para a pessoa não ter aquele receio inicial de ok, eu dei este dinheiro e perdi tudo, ou eu queria tanto esta fotografia e nunca mais a vou recuperar, aquele momento já foi. Mas de qualquer das maneiras, enverdar também por este lado, mais cedo ou mais tarde, porque eu acho que contam histórias que efetivamente muitas vezes transpassam a nossa realidade e existência e no fim do dia isso é o que eu chamo de arte.